O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Então prestem atenção nos detalhes das mensagens enviadas pelos Estados Unidos. Primeiro, já foi-se muito dito, inclusive virou uma bandeira, o deixem Bolsonaro em paz, que foi dito pelo próprio presidente Donald Trump, muitas vezes. E nós repercutimos esta fala, como eu disse, virou grito de guerra, né? Virou bandeira no Brasil, virou realmente uma frase icônica no nosso país. E agora eles vêm com a fala, deixem Bolsonaro falar, porque é um absurdo. Onde você estiver no mundo que você falar que o Estado brasileiro, o país Brasil, está silenciando um ex-presidente que não foi nenhuma prova A contra este presidente que o leve para a prisão. Qual ameaça o Bolsonaro representa para o Brasil para usar uma tornozeleira eletrônica ou ficar preso dentro da sua própria residência ou até em regime fechado, como é o plano que eles estão esquematizando? Só não prenderam ainda por medo da revolta popular, tá? Porque isso vai ser certo. Isso aqui que eu tô falando, se ontem, apenas com a decretação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, já foi aquele burburinho todo, muitas pessoas em Brasília alvoroçadas, indignadas com o que está acontecendo no Brasil, já fizeram o que fizeram lá em Brasília, na capital brasileira? Imagine se Bolsonaro for para a prisão em regime fechado. Então, eles estão com medo. Isso é o que eu tô falando, o que eu analiso todos os dias. Eles estão com medo, porque senão já teriam prendido Bolsonaro há muito tempo. Por muito pouco, pessoas morreram dentro da prisão. Estão presas neste momento. Imagine Bolsonaro, que é o alvo principal das missões desses demônios. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão, olha só a nota do Departamento de Hemisférios Ocidentais dos Estados Unidos. Olha só isso aqui. Responsabilizarão, eles estão falando do Trump, dos Estados Unidos da América, todos. Não é um ou outro. Todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Vocês estão ouvindo isso? Então, os Estados Unidos prometem uma retaliação não somente ao Moraes, mas também a todos. Eu vou até frisar para vocês, porque às vezes algumas pessoas não conseguem enxergar na tela. E eu entendo. Olha aqui, ó. Vou deixar em outra cor aqui. Deixa eu ver uma corzinha legal aqui para vocês lerem comigo. Amarelo, ó. Tá aí, ó. Todos aqueles que auxiliarem. Então não vai escapar nenhum. Não vai escapar nenhum. Vamos lá, olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Estados Unidos da América condenam prisão de Bolsonaro e chamam Moraes de violador de direitos humanos. Isso aqui é um fato. É um fato com provas e mais provas e mais provas. Inclusive o Talhaferro está enfiando ferro. Talhaferro jogou denúncias e denúncias na internet. Já a gente vai falar sobre isso aqui. É um fato que a prisão de Bolsonaro é uma cortina de fumaça para que a gente não fale dos crimes cometidos pelo faraó do Brasil. Mas aqui neste canal nós vamos falar. Nós vamos destrinchar os crimes dele, porque isso precisa ser documentado por todos os canais que se dizem de direita.
todos os canais que se dizem patriotas de direita têm o dever de se dedicar a mostrar os crimes cometidos pelo faraó do Brasil. Todos os canais têm que parar de fazer fofoca política e fazer justamente o que a esquerda não quer, fazer justamente o que a STF não quer, que é mostrar os delitos e os crimes cometidos, as arbitrariedades cometidas pelo faraó do Brasil. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Eu particularmente, eu sou favorável ao Brasil parar, tá? Eu sou favorável aos caminhoneiros, o agro, não sei o que estão esperando para parar, não. Eu não sei o que estão esperando. Estão com os braços cruzados, esperando o quê? Esperando o Brasil acabar de vez? Esperando o Brasil virar uma Venezuela? Vai ficar só esperando o Trump agir? E aí, povo brasileiro? Tem que parar absolutamente tudo. Eu sou favorável. Eu sou favorável a parar absolutamente tudo. E aí, vamos lá. Primeira nota oficial dos Estados Unidos. Do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento dos Estados Unidos, publicou a mensagem no X condenando a prisão domiciliar, certo? E aí vem a frase, deixem Bolsonaro falar. A crítica central dos Estados Unidos destaca que impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Ou seja, o acusado não pode se defender. Quer um ato mais claro de ditadura do que esse? O acusado não tem direito de se defender. Nós não vivemos mais um Estado democrático de dinheiro ou de direito. A gente vive um Estado democrático de dinheiro e poder. Então, os Estados Unidos estão bem de olho. Um dos maiores auxiliares nos direitos humanos no mundo todo, só o país mais democrático do mundo, está denunciando as arbitrariedades do careca perseguidor. Medidas impostas. Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar após descumprir, nós vamos falar sobre isso, não foi descumprida nenhuma medida. Mas esse é o plano desde sempre. Este é o plano também do sistema para que a gente não fale o que tem que ser falado, para que o foco só volte para a prisão do Bolsonaro. Mas engana-se eles que essa cortina de fumaça, o Brasil, o povo brasileiro já está bem ligadinho em todos os passos deles. Eles são muito previsíveis. São muito previsíveis. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O que pode acontecer? Como isso vai afetar o Brasil? Se vier mais sanções contra o careca perseguidor, o faraó do Brasil. Dá uma olhada aqui. O que pode acontecer no âmbito nacional? O isolamento diplomático e retaliações. Isso aqui é exatamente o que o cachaceiro quer. É exatamente o que o Lula quer. É o plano do Lula, é o plano do PT, é o plano da esquerda, isolar o Brasil completamente dos Estados Unidos. A postura dos Estados Unidos pode levar a desdobramentos comerciais e diplomáticos, incluindo mais sanções ou retaliações do governo brasileiro e de aliados regionais. Questionamento de soberania. O governo brasileiro, inclusive o presidente Lula, já critica a ingerência externa, ou seja, o Lula vai colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro mais uma vez. Vai causar mais crise diplomática. E a culpa nunca vai ser do Alexandre de Moraes. Sempre vai ser do Eduardo Bolsonaro. O mesmo PT que queria a cabeça de Alexandre de Moraes no passado, que não queria que ele entrasse quando ele foi indicado pelo Temer, que fizeram um inferno para esse cara não entrar no STF,
hoje é o que abraça ele e trabalha como se fosse um colete humano, um escudo humano. Eles se colocam na frente, como se o Moraes fosse importante para os projetos do PT. E eu tô falando aqui como se fosse para eu não ser denunciado como propagador de fake news ou falso acusador. Não. É como se fosse importante para os planos do PT. E aí vem também, ó, a polarização exacerbada. A medida judicial e a reação americana reforça a narrativa de perseguição política, mas não é narrativa, é um fato. Está acontecendo perseguição política no nosso país. Nós não podemos negar a realidade. Enquanto opositores argumentam que o judiciário está extrapolando o seu papel, exatamente. E uma única pessoa manda em todos lá dentro. É impressionante. Uma única pessoa faz o inferno no Brasil. E isso tem que parar. Greve geral, a Irani colocou aí, a Isabel, a Vilma, tá? A Thelma Fraga também, o João Cruz, obrigado pela presença de vocês. O José Carlos Matias, Fernando Castro, tá aqui a Isabel Cipriano. Vocês são maravilhosos, tá, pessoal? Deixa o like. Quem gosta do meu conteúdo, deixa o like. Peraí que eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Eu sou esquecido pra caramba. Eu coloquei a live. Peraí que eu esqueci de fazer um bagulhetes na live aqui. Coloquei a live. Pessoal, enquanto isso, vai deixando o like. Eu vou buscar mais informações aqui que eu separei pra vocês. Tem um vídeo exclusivo aqui do nosso querido, importantíssimo, na verdade, do nosso Martin De Luca, né? O nosso querido Martin De Luca, que é advogado do Trump no âmbito das empresas de Trump, né? A Rumble e a Trump Social, que está denunciando o careca perseguidor, também em outro processo. Esse pede milhões e milhões de ressarcimento de prejuízo que as empresas americanas tiveram com as arbitrariedades do careca perseguidor. Agora eu fechei a live para inscritos, tá, pessoal? Então, se você não for inscrito do canal, se inscreve para você poder comentar aí no chat, tá? Então, se você não for inscrito, se inscreve, porque só assim que você vai poder comentar. Tá ok? E aí, qual que é o futuro das eleições no Brasil? Bolsonaro está inelegível até 2030, certo? Mas enfrenta julgamento que pode levar a décadas de prisão. Ainda assim, ele mantém expressiva base de apoio e poderá influenciar mobilizações eleitorais e protestos. Já está acontecendo. E tende a piorar, hein? Tende a crescer a manifestação no Brasil. Ontem, às 10 horas da noite, 11 horas da noite, o povo estava na rua. Pessoas saíram do seu trabalho diretamente para se manifestar pela liberdade de um homem inocente, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Em tese, pessoal, os Estados Unidos eles reprovam oficialmente a prisão domiciliar de Bolsonaro, chamando o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. Bolsonaro está sob prisão domiciliar por descumprir, e a gente vai falar que ele não descumpriu nada. O cenário resultante envolve tensões políticas internas, risco econômico por tarifas dos Estados Unidos e complexas disputas sobre legitimidade institucional e soberania. E a narrativa deles é: porque há um traidor chamado Eduardo Bolsonaro que está incitando o Trump a vir contra o Brasil. Mentira! Mentira! Mentira e mais mentira que esse povo conta.
que as narrativas deles só colam com o jumento, a jumentaiada que segue eles, os maconheiros que seguem essa corja. Não funciona com o pai, com a mãe de família, com o trabalhador de bem do país. Isso não cola. Não cola, já passou. Aí a gente vai ouvir o Martin De Luca, neste momento, falando quais... Ele está analisando, porque ele não pode falar pelo Trump, né? Ele pode falar pelas empresas de Trump. Mas, se ele conhece o Trump, ele sabe qual vai ser a relação do Trump daqui para frente. Dá só uma olhada no que ele vai falar, o que o Trump pode fazer contra o faraó. Boa noite, doutor De Luca. É um prazer tê-lo aqui. Eu sei que o tempo do senhor é curto, então eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. A estratégia de negociação do Trump, que está até no livro Art of the Deal, e o senhor, como advogado do grupo de mídia dele, conhece melhor, é uma estratégia agressiva, ele coloca muita pressão e depois está aberto a negociar, partindo da premissa de que do outro lado tem um agente racional, mesmo quando se trata de um ditador, como o Xi Jinping, ou por aí vai. A pergunta que eu lhe faço é: e quando ele esbarra em alguém que não pode ser classificado como racional? Alguém que está realmente descontrolado, fora de si, disposto a uma autodestruição desde que arraste todo mundo junto. Existe alguma adaptação para isso? Porque já veio a Magnitsky, encheu o brasileiro de esperança, e aí vem agora isso, é a premissa do próprio Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, né? Ele vai sempre dobrar a aposta, mas nós não parecemos estar lidando com alguém racional. Existe uma previsão para as estratégias do Trump quando do outro lado tem alguém assim? O presidente Trump lida com as personalidades mais conflitivas do mundo, mas vou te falar, em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra em 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de entrar em conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta do presidente Trump. E estamos em território, eu acho também, não só para o Brasil, para o mundo, onde esse tipo de confrontação direta e desafio constante e agressividade constante não tem se manifestado muito. Eu não estou sabendo agora, nem me lembrando de nenhum caso específico onde isso tenha acontecido uma e outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Então, estamos em um território sem precedentes para o Alexandre, para o Brasil e para o mundo. Sem precedentes. José Sepúlveda, você também tinha me pedido Sem uma precedentes. pergunta para o doutor Martin De Luca. Boa noite, doutor Martin De Luca. É um prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é o seguinte: Alexandre de Moraes, a meu ver, não é apenas o personagem, mas ele representa um pensamento jurídico que é de transformar, por exemplo, a jurisdição da internet. Ele fala muito de uma espécie de controle global da internet, e por isso eu acho que ele insiste em emitir ordens ilegais para dentro dos Estados Unidos, como se ele tivesse uma espécie de jurisdição universal sobre a internet, porque não custaria ao ministro fazer as coisas pelos caminhos legais, mas ele parece que ele quer assumir uma doutrina sobre o controle da internet. E o senhor, outro dia, num escrito seu, o senhor falava de soberania digital. O senhor poderia explicar como isso é visto pelo senhor enquanto advogado do Trump Media e do Rumble? Olha, vou te falar também como ser humano, né? Como ser humano racional. Cada país tem suas regras.
é pouco sério e seria engraçado se não fosse tão triste o presidente Lula falando tanto de soberania, né? O ministro Alexandre Moraes falando tanto de soberania, quando quem, pelo menos no caso do Rumble, quem encaminhou todos os mandados foi ele sozinho, né? Ninguém mandou ele encaminhar mandados dentro dos Estados Unidos para atingir cidadãos americanos, empresas americanas, pedir que quebre a lei dos Estados Unidos para cumprir com ele. Também a Rumble tem sido acusada de tudo, também de alinhar o timing com quando foi a denúncia do ex-presidente Bolsonaro. Quem digitava tudo isso era Alexandre. Alexandre escolhe quando vai ser a denúncia feita contra Bolsonaro. Alexandre escolhe quando ele vai encaminhar as ordens de censura sigilosas para Rumble. Alexandre escolhe quais são os prazos que ele vai dar a Rumble para responder. Então, estamos numa situação que ele digita todos os tempos. Então, assim, o ataque à soberania digital dos Estados Unidos, estamos falando digital porque vai através do que está na internet, mas pedindo para empresas americanas tomar ações contra cidadãos americanos ou residentes americanos e ações que violam a lei americana para cumprir com os mandados ilegais dele, tem sido sistemática, deliberada e reiterada. Né? Concordo, talvez ele um grado de doutrina. Seria muito interessante entender se o resto dos ministros brasileiros concordam com essa doutrina, se o executivo concorda, porque aí já estamos falando de outro patamar, né, de confrontação. Mas, por enquanto, parece ser ele. A gente não conhece um caso de outro ministro ou de um outro juiz brasileiro ou delegado da Polícia Federal que tenha encaminhado ordens e mandados unilaterais às costas do governo dos Estados Unidos. Isso não tem acontecido no passado e não tem acontecido com o Alexandre de Moraes. Ele mesmo tem feito isso corretamente centos de vezes. Só que resolveu começar a fazer ilegalmente. Então, é difícil, assim, aceitar, mas soberania digital é um término que acaba se virando muito mais relevante e importante, porque existem pessoas, muito poucas, aliás, no mundo como Alexandre de Moraes. Senão não estaríamos falando de soberania digital. Uma pessoa bem exótica. Tão ridículo de violar a lei e os tratados bilaterais tão descaradamente como ele faz. Ele nem se incomoda em explicar, né? Exatamente. O vídeo foi até aqui. Eu trouxe esse trechinho para vocês verem que realmente o bicho vai pegar pro lado dele, né? As coisas estão piorando cada vez mais. E eu quero mais. Eu vou pegar minha pipoquinha, o meu guaraná e vou ficar assistindo a queda do faraó sanguinário do Brasil. Olha, eu não fico feliz pelo meu Brasil estar sendo taxado, mas eu vejo por um lado, né? Melhor o Trump taxado que o Haddad. O petista fica doido do outro lado agora. Eu acho melhor o Trump taxar o Brasil do que o Haddad. O Haddad taxava de 30 em 35 dias. A esquerda totalmente em silêncio. O Trump taxou uma vez o Brasil. Odeio o capitalismo no iPhone. Ele digita no iPhone. Odeio o capitalismo. Complicado, né, bicho? 400 pessoas ao vivo, não saiam daí. Eu vou falar sobre o gabinete, né? O gabinete paralelo, que na verdade existia sim, do próprio faraó. E o Talhaferro trouxe isso à tona, trazendo nas redes sociais denúncias contundentes sobre os crimes praticados por esse criminoso, segundo Silas Malafaia falou, ele é um criminoso e nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui, falar para vocês sobre o nosso sorteio de hoje, desse mês, né? Vai até o dia 3 de setembro, para você concorrer a essas duas lindas peças maravilhosas, confeccionadas com cristais de alta qualidade e também com fios de cobre. A nossa querida Sil Menezes fez uma doação aqui para o canal e eu sorteei tanto essas duas peças aqui, né? O terço e este colar lindíssimo. Eu sorteei o mês passado, mês retrasado, na verdade. A moça que ganhou o prêmio,
ela resolveu doar novamente para o canal. Ela falou assim, não, eu sei que o canal precisa mais do que eu, e ela resolveu doar novamente para que a gente pudesse sortear aqui novamente para vocês. Tem pessoas realmente abençoadas no Brasil, pessoas abençoadas aqui no meu canal, pessoas que realmente me ajudam todos os dias nessa caminhada, e vocês são maravilhosos. Agora eu peço para você fazer a sua fé aí, ó, use a sua fé e participe do nosso sorteio. Eu faço uma roleta aqui, eu tenho uma roleta digital, né, que eu coloco o nome de cada pessoa que fez a doação, a partir de R$10 no Pix, mariorobert@gmail.com, e também o QR Code que se encontra lá em cima na sua tela, vai ficar aqui na tela o tempo todo. Você pode fazer a doação. R$10 é uma chance de ganhar, R$20 2 chances, R$30 3 chances de ganhar, R$100 10 chances de ganhar. Então doe o quanto Deus tocar no seu coração. Se você acredita que o meu trabalho é importante para continuar aqui no YouTube, no X, Twitter, o pessoal está me acompanhando aí em todos os canais, peço para vocês, de coração, se vocês puderem fazer uma doação de qualquer valor, faça. Mas se você puder participar do nosso sorteio, eu abaixei o preço, tá? No mês retrasado era R$20 o sorteio dessas duas peças, porque elas duas juntas valem R$1.800. É o preço que a Sil Menezes vende no ateliê dela. E eu abaixei o preço para que todos pudessem participar. Tá bom? Para ser um sorteio bem democrático e popular aí, para que você pudesse participar, tá bom? Então, uma chance, R$10, mande aí o Pix pro Mário Robert, que até o final do programa eu vou ler o nome de quem entrou no sorteio. Deixa eu ver aqui. Quem foi que entrou no sorteio? No dia de hoje, se teve alguém já que entrou no sorteio. Hoje, ninguém entrou no sorteio. Ontem entraram no sorteio aqui, ó, a Conceição Machado, a Elisete Assis, a Maria José da Paz, a Edinalva Alves, o Pedro Alves e a Ivone Dias Magalhães. Essas são as pessoas que entraram no nosso sorteio que começou no dia de ontem, tá? Então não perde tempo não, tá o QR Code na tela, pixmariorobert@gmail.com, você ajuda o canal e ainda pode levar estas duas lindas peças, tá bom?